Graças a Deus, graça e paz seja convosco. Quero primeiramente louvar a Deus pela sua vida. Você que me segue na nossa página do Facebook, a página da igreja, no canal da igreja no YouTube, é um prazer imensurável tê-los conosco aqui nessa noite, participando de mais um estudo. O estudo de hoje falaremos sobre a porta do monturo, que está registrado lá no livro de Neemias. Mas antes de começarmos, eu gostaria de convidá-los a abrir as vossas Bíblias no livro de Neemias, e você anote aí, porque ministraremos de forma expositiva, seguindo fielmente o texto e o que a história nos diz. Veremos a importância dessa porta na cidade e a lição que essa porta traz para as nossas vidas. Vale ressaltar que a porta do monturo era uma das 12 portas que fazia parte do muro da cidade de Jerusalém. Então, cada porta tinha sua importância histórica para a cidade. E dessas portas tiramos lições espirituais para as nossas vidas. Havia uma urgência na restauração dessas portas, bem como na reconstrução dos muros da cidade. E Neemias foi um homem que foi usado por Deus para esta missão, a restauração dos muros, uma vez que a obra estava paralisada por causa dos muitos conflitos. E falaremos mais apropriadamente no decorrer desse estudo. Neemias, ele vai para uma missão específica. Era um homem que viveu em sintonia com o céu e sensível aos problemas que o cercavam. Então, vamos aqui ler, antes de falarmos sobre o livro de Neemias, falaremos de forma concisa sobre o livro de Neemias para você entender. Mas vamos ler aqui no capítulo 3, no versículo 14, que diz assim: E a porta do monturo reparou-a Malquias, filho de Recabe, maioral do distrito de Bet-Aquerem. Este a edificou e lhe levantou as portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. Como eu havia dito à guisa de introdução, antes mesmo de abordar pormenorizadamente o estudo dessa porta, eu gostaria aqui de mencionar apenas 4 pontos importantes que o livro de Neemias ele trata, para você entender o contexto histórico. Então, o primeiro ponto que destaco aqui do livro de Neemias é que é um tratado de liderança. É um grande tratado de liderança. Inclusive, todo líder, ou todo aquele que almeja a função de liderança, deveria ler esse livro, pois o seu conteúdo é fascinante. Seus princípios são oportuníssimos. Sua leitura é indispensável. Vale ainda informar que ele formava um só livro com Esdras na Bíblia hebraica. Inclusive a Septuaginta trazia os dois também como um só livro. O segundo ponto é que ambos relatam o mesmo fato central: a volta do povo judeu da Babilônia, após 70 anos de cativeiro, para a reconstrução da cidade de Jerusalém. Ao revolvermos os escombros da cidade santa, espanando a poeira do tempo, aprenderemos, irmãos, princípios morais e espirituais que poderão transformar não somente a nossa visão, mas também a nossa vida. São valores insondáveis. Inclusive, Hernandes Dias Lopes, quando faz o comentário do livro de Neemias,
ele diz que o livro de Neemias, ele deve ser lido com a mente aberta, com o coração sedento e com a alma ávida de receber de Deus a instrução. O Espírito Santo é quem nos guia à verdade. E ele é o mestre divino que abre o nosso entendimento e ilumina a nossa mente na percepção das insondáveis riquezas de Cristo. Então, é um livro que tem riquezas aqui, insondáveis, que com certeza acrescentarão valores duradouros e permanentes à nossa vida. O terceiro ponto é que o livro de Neemias é um manual que trata da restauração da vida. Aqui no livro de Neemias fala da restauração da vida, da família, da política, da igreja e da sociedade. É um dos livros mais extraordinários da história. Aborda os tenebrosos ataques que vêm de fora, sem deixar de apontar os perigos que vêm de dentro. E o quarto ponto, aqui nesta introdução ainda, é que aprendemos, por meio dele, a planejar o nosso trabalho. Precisa de planejamento? Consulte, leia, releia o livro de Neemias, que, por sinal, é um livro bem atual. Nós vamos ver, no decorrer do estudo, que o que estava acontecendo lá em Jerusalém, o que estava acontecendo no contexto ali do domínio persa, e que chamou a atenção de Neemias no palácio, os problemas que a cidade estava enfrentando, são os mesmos problemas que a nossa sociedade enfrenta hoje. Vivemos uma crise sem precedentes e precisamos nos unir, orar, para que Deus venha intervir na história, que Deus venha atuar com o seu braço, porque os reinos antigos passaram, mas Deus nunca deixou de ter o controle da história nas suas mãos. Então, é um livro que fala da política, da igreja, da sociedade. Aprendemos a planejar o nosso trabalho, a integrar as tarefas com a tarefa dos outros, a motivar os outros e avaliar os resultados. Nesse livro também se aprende como lidar com a oposição. Vivemos num mundo fragmentado. Há vidas quebradas, lares desfeitos e instituições públicas abaladas pelo câncer da corrupção. A própria igreja, a saber, um desses exércitos que Deus levantou, vive uma profunda crise de credibilidade. A sociedade está enferma. Precisamos desesperadamente da mensagem deste precioso livro. Então, por isso, ainda, para compreendermos, continuarmos na compreensão desse esplêndido livro, precisamos observar pelo menos 3 fatos importantes. Por que houve um cativeiro na ocasião? O povo estava debaixo de opróbrio, estava debaixo de vergonha, já tinha cansado de lutar. Foi um tempo de sofrimento, no qual foram 70 anos de cativeiro. Sabe o que é isso? 70 anos de cativeiro. E até na ocasião do regresso, alguns que presenciaram o início do cativeiro nem quiseram mais voltar, porque o povo já tinha se aculturado, se acostumado. Mas ainda precisamos observar 3 fatos importantes. O primeiro dele, o contexto histórico do cativeiro babilônico. E aí a gente precisa voltar um pouco na história. O povo de Israel viveu
uma vida de instabilidade. A história do povo é marcada por uma história de altos e baixos, de apostasia, de idolatria. O povo fazia aquilo que era mal aos olhos do Senhor. E aí houve um período conturbado, voltando um pouco na história para você entender, houve o período conturbado dos juízes, que durou ali mais ou menos 300 anos. E a forma de governo era a própria teocracia. Depois dos juízes, Samuel vai dar início à monarquia de Israel. E aí unge Saul como rei. Saul começa fazendo o que era bom aos olhos do Senhor, mas depois se perde. E o fim foi trágico para o primeiro rei de Israel. Saul reina 40 anos. Davi, mais 40 anos. Salomão, mais 40 anos. E aí Israel alcança o seu apogeu no reinado de Salomão. Mas Salomão se apostatou dos ensinamentos que seu pai, de forma tão veementemente, o instruíra. Até que no ano 931 a.C., após a morte de Salomão, o reino é dividido. Reino do Norte, Reino do Sul. Fundador do Reino do Norte, Jeroboão. Fundador do Reino do Sul, Roboão. Reino do Norte, Jeroboão, começa reinando. E aí Deus levanta um de seus profetas orais, por nome de Aías, e adverte Jeroboão de que se ele andasse nos caminhos do Senhor, o seu reino seria próspero e duradouro. Jeroboão não deu ouvido à voz do Senhor. E aí, todos os 19 reis, ou seja, Jeroboão, foram 19 reis. Os outros 18 que sucederam Gideão andaram nos caminhos tortuosos de seu fundador. Foi um período de apostasia. E Deus, em seu esforço para trazer o povo de volta para ele, não adiantou. Até que Deus, com o seu chicote, em 722 a.C., entrega Israel, o reino do norte, nas mãos da Assíria. E eles desaparecem da história. Esse triste fato deveria ter servido de lição para Judá. Mas aproximadamente 150 anos depois, Judá também entra no cativeiro. Judá teve 20 reis e uma rainha, a saber, Atália, filha da infame Jezabel. E aí, assim como o Reino do Norte, 8 dinastias, o Reino do Norte, 8 dinastias, abrangendo um período de 209 anos. Em 722, vai para o cativeiro. O reino de Judá, também na mesma dinastia davídica, em 586, entra no cativeiro babilônico. Então, por causa também dos maus exemplos de Judá, Deus os entrega nas mãos dos seus inimigos. E eles foram levados cativos no ano 586 a.C. E para lá permaneceram. E lá permaneceram 70 anos. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que precisamos ainda observar para a compreensão deste precioso livro é o retorno do cativeiro babilônico. A megalomaníaca Babilônia caiu. Diga-se de passagem, o Império Babilônico
Ali foi um reino, foi um império esplêndido. Alguns têm Nabucodonosor como o monarca mais esplêndido do mundo antigo. Poderoso, cheio de si, gostava de impressionar. Apenas enriquecendo aqui esse contexto histórico, ele pega a terra natal de sua esposa, a fim de amenizar a saudade que ela sentia de sua terra natal, e coloca essa réplica em cima do palácio. E aí nós conhecemos como os jardins suspensos da Babilônia, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então, grandes foram as proezas desse rei. Ela confiou na sua grandeza. Babilônia orgulhou-se de sua pujança, e a soberba que precede a ruína a levou ao chão. Um novo império se levanta e domina o mundo. O Império Medo-Persa, que depois passa a ser o Império Persa. Já na ocasião, o Império Persa, no tempo ali de Artaxerxes I, que envolve ali Esdras e Neemias. A política desse reino, dos persas, era mais amena, era diferente. Ou seja, enquanto que a Babilônia arrancava os súditos em seu próprio território, os persas já faziam de forma diferente. E aí, Paul Freston, comentando, descreve assim a política medo-persa. A política imperial persa era o oposto da dos babilônios. Era um neo-imperialismo mais brando, anistiando os exilados, permitindo e até incentivando a volta às suas terras de origem. Ciro incentivava também as religiões dos povos colonizados, devolvendo os seus objetos sagrados, patrocinando a reconstrução de seus templos, pedindo suas intercessões. Acima de tudo, vale ressaltar que acima das motivações de Ciro está a mão de Deus. Dessa forma, o rei Ciro determinou a volta dos cativos quando tomou conhecimento de que Jeremias havia profetizado a seu respeito nos seguintes termos. E aí, você que está em casa, só para confirmar aqui que estou falando, abra aí a sua Bíblia em Jeremias, capítulo 29. Jeremias, capítulo 29. Ciro determinou a volta dos cativos quando tomou conhecimento de que Jeremias havia profetizado a seu respeito nos seguintes termos. Jeremias, capítulo 29, a partir do versículo de número 10, do 10 ao 14. Porque assim diz o Senhor: certamente que, passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações, e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos
transportei. Então, meus irmãos, uma esplêndida profecia feita por Jeremias. E Ciro, tomando conhecimento, determinou a volta dos cativos. Então, esse é o segundo ponto que precisa ser observado para a compreensão deste livro ainda. E o terceiro ponto é justamente o regresso em 3 levas. O regresso do povo deu-se em 3 levas. E também o opróbrio, a vergonha dos que voltaram do cativeiro. A primeira leva, sob a liderança de Zorobabel, para reconstruir o templo. A segunda leva, sob a liderança de Neemias, sob a liderança de Esdras, para ensinar a lei. A primeira leva, sob a liderança de Zorobabel, para reconstruir o templo. A segunda leva, sob a liderança de Esdras, para ensinar a lei. E a terceira leva, sob a liderança de Neemias, para reconstruir os muros. Vale ainda informar que tanto Esdras como Neemias voltaram sob o governo de Artaxerxes I, que abrangeu ali um período de 465 a 424 a.C., respectivamente. Os judeus que voltaram para Jerusalém foram profundamente influenciados pela fé dos seus pais, mesmo no cativeiro. A criação das sinagogas no exílio para o estudo da lei e dos profetas exerceu uma grande influência na inspiração da fé religiosa daqueles que retornaram a Jerusalém. O cativeiro babilônico foi decisivo para os judeus deixarem a idolatria. Então, um grande exemplo para nós. Deus usa ali a vara de ferro, o chicote, para trazer o povo, para curar o mal da idolatria que estava ali entranhado naquela nação. Era um mal que estava nas entranhas do povo de Judá. Que, ao contrário, o reino do norte, quando foi levado cativo, ele desapareceu da história. O reino de Judá só não foi extinto porque dessa linhagem vinha a pessoa de Jesus Cristo. Então ainda vale ressaltar que o povo estava desolado. A obra estava paralisada por causa dos conflitos motivados por sentimentos religiosos. Então, nesse contexto, é muito importante o entendimento de todo esse contexto histórico, para aí a gente começar a entrar no capítulo 1 do livro de Neemias. E o capítulo 1 justamente fala que Neemias recebe a visita de Anani, na cidadela de Suzã, residência de inverno dos reis persas, que eram, por sinal, muito vaidosos, por volta do ano 444 a.C. Esta visita, a visita de Anani, trazendo a triste notícia daqueles que estavam lá, foi providencial. E a partir dela, um novo horizonte se abre na vida de Neemias. E um novo futuro chega para a cidade de Jerusalém. Aquele foi o Kairós de Deus, o tempo da oportunidade, o tempo dos muros serem reconstruídos, o tempo em que as portas que estavam queimadas, era tempo de restaurar essas portas. A desolação, a abominação, a apostasia, o pecado havia entrado pelas portas. E como consequência do pecado, o cativeiro. Infelizmente,
muitos ainda estão no cativeiro por causa do pecado, por causa de uma vida distante de Deus. Então, é um livro que, além de tudo, além de ser um tratado de liderança, além de ser um livro atual, também nos traz a reflexão. Neemias vê ali um tempo de oportunidade. O Kairos de Deus havia chegado. Randy Phillips diz que o termo oportunidade, em latim, significa seguir em direção ao porto. Na antiguidade, os marinheiros usavam muito esse vocábulo para designar o momento em que havia fortes ventos, os mares altos, que impedia a chegada dos barcos no respectivo porto. Então eles analisaram ali, e quando as condições meteorológicas eram favoráveis, eles içavam as suas velas e entravam no porto. Assim foi com Elias. Ele viu esta oportunidade. Ele iça a vela do seu barco e sai de Suzã para Jerusalém fazer uma esplêndida obra que ficou marcada na história. Então, vale ainda aqui mencionar as marcas deste Consolador, Neemias. Neemias foi um homem consolador. E aí, antes até de entrarmos aqui, falarmos com mais propriedade sobre essa porta do monturo, ainda falando aqui desse contexto histórico, eu tenho que mencionar aqui ainda algumas características deste homem de Deus. Ainda antes disso, é necessário mencionar que Neemias é um homem sintonizado com o céu e com a terra. É grande líder diante dos homens e humilde adorador diante de Deus. É um grande empreendedor guiado pelo desejo de fazer o extraordinário. John Maxwell, citando A. W. Tozer, vai dizer que Deus está à procura de pessoas com as quais possa fazer o impossível. Vou repetir. John Maxwell, citando A. W. Tozer, vai dizer que Deus está à procura de pessoas com as quais possam fazer o impossível. O fácil todo mundo quer fazer. O difícil é aparecer alguém que faça. E nós vivemos um tempo de calamidade. Nós vivemos um tempo de desespero. Então Deus está à procura. E você que nos ouve, que essa mensagem possa trazer reflexão e motivação a fim de que você tome a verdadeira posição que Deus quer que você tome. Dito isto, quais são os atributos desse gigante de Deus? Desse distinto consolador? E aí eu digo aqui 3 fatos dignos de destaque a respeito de Neemias. O primeiro deles, o primeiro fato, é o próprio nome de Neemias, que significa aquele que consola. Neemias era um consolador, um homem de coração aberto e sensível aos problemas dos outros. Possivelmente Neemias tenha nascido no cativeiro e tenha crescido num ambiente cercado por influências pagãs. No entanto, mesmo cercado por um ambiente hostil, cresceu como um homem comprometido com Deus. Essa era a verdadeira
identidade de Neemias. Neemias estava ali na Pérsia, mas os valores persas não estavam em Neemias. Aleluia. Nós estamos aqui neste mundo, mas os distorcidos valores morais deste mundo não podem estar em nós. O navio está no mar, mas o mar não pode estar no navio, porque senão ele afunda. Qual é a nossa identidade nesta época? O que temos feito para preservar os valores que a palavra de Deus nos passa? Neemias era um homem que orava. Neemias era um homem que tinha comunhão de Deus. Quando você lê, eu li já o livro de Neemias algumas vezes, mas lá no capítulo 1, quando você lê, você vê que Neemias, quando sabe da notícia, ele vai orar. Porque ali, e nós vamos ver mais à frente, estava o desejo de Neemias, que não conhecia a cidade de seus pais, mas os problemas que estavam lá trazia sensibilidade e empatia para Neemias. Falta isso nos nossos dias, empatia. Vivemos num mundo individualista. E empatia é o que precisamos ter. O que é empatia? Nada mais é do que a capacidade que o indivíduo tem de se colocar no lugar do outro, sentindo a sua necessidade. Neemias era um homem de influência, era um homem de poder, mas também era um homem sensível e humilde. Ele ora 120 dias para que Deus mudasse o coração de Artaxerxes. Neemias vivia uma vida de oração. E é isso que falta para a igreja na atualidade. Uma vida de oração, uma vida de estudo da palavra e de pregação desta também. Só assim conseguiremos transformar esse mundo. O livro de Neemias também é um grande tratado de unidade. Então, o primeiro fato aqui que eu destaco, dentre os três a respeito de Neemias, era a questão do seu nome. O segundo era a sua ocupação. Neemias provavelmente não conhecia Jerusalém. Ele cresceu num politeísmo, num conceito ali politeísta. Contudo, por causa de sua integridade, capacidade e lealdade, ocupou um cargo de grande confiança no reinado de Artaxerxes, em Suzã. Vale mencionar que Artaxerxes estava lá no seu palácio em Suzã, mas esse magnificente palácio fora construído por Dario. Então, Suzã era o principal palácio e residência de inverno dos monarcas persas. E pelo grande temor que os reis tinham de serem envenenados, mas com uma missão resoluta de fazer aquilo que ele tinha proposto no seu coração. Neemias era um homem que se desligava da terra e invadia os céus com a oração. Nós vivemos num tempo de correria, nós vivemos num tempo de tecnologia, isso aí é fato, é consequência do avanço da ciência, e isso vai tirando de nós o tempo de orar, o tempo de meditar na palavra. Mas Neemias, ele se desligava. E para mover o coração do rei, tinha que ser, era algo mesmo que só Deus poderia fazer. E aí, lá no capítulo 1, nós vamos ver que Neemias, nesta ocasião,
vai servir o vinho ao rei já triste. E o rei pergunta. E aí nós vamos para o terceiro fato de destaque a respeito de Neemias. O primeiro, o nome. O segundo, a ocupação. O terceiro, a empatia. Seus ouvidos estavam abertos ao clamor do seu irmão e seu coração profundamente sensível às necessidades do seu povo. Neemias nunca vira antes a cidade de seus pais, mas ele se importava com ela. Neemias vivia no luxo, mas também vivia de forma piedosa. Tem que ter muita empatia para sair do conforto, do luxo do palácio em Suzã, do status. Nós vivemos hoje debaixo de um contexto capitalista, onde as pessoas querem status, e Neemias tinha status. Mas ele abre mão disso e viaja 1.500 quilômetros para Jerusalém, para fazer esta obra. A dor de sua gente, a dor do povo de Neemias, era a sua dor. Na sua agenda havia espaço para receber aqueles que estavam sofrendo. Era um homem que tinha conhecimento, influência e poder, mas não se afastava daqueles que viviam oprimidos pelo sofrimento. Atualmente, não é o que vemos hoje, muitos homens que vivem encastelados no poder, aproxima-se do povo apenas para oferir benefícios próprios. Neemias, no entanto, caminha na direção do povo para socorrê-lo e não para explorar. Ainda vejamos alguns problemas que Neemias diagnosticou. E aí você vê se não são os mesmos problemas que estamos vivendo atualmente. Algo que aconteceu há quase 2.500 anos atrás, os problemas que estavam acontecendo lá, que haviam naquela cidade, são os mesmos problemas que enfrentamos hoje. Não só em proporção nacional, mas global. Então, vejamos aqui abaixo alguns problemas que Jerusalém estava enfrentando. Ou seja, havia uma urgente necessidade para a restauração dos muros e a edificação das portas. O primeiro problema está lá em Neemias. Vamos ver aqui. Você abre a sua Bíblia aí, Neemias capítulo 1. Neemias capítulo 1. Vamos ver aqui. Neemias capítulo 1, versículo 3. E disseram: o muro de Jerusalém está fendido, na parte B. Os muros de Jerusalém estão derribados. Então, o primeiro problema que havia ali era de insegurança pública. Porque uma cidade morada era uma cidade segura. Uma cidade morada era uma cidade estável, até economicamente falando. E era uma cidade que ali, morada, era uma cidade morada, era uma cidade que também se tinha justiça. Mas os muros estavam destronados. A cidade estava desguarnecida. O povo estava sem defesa. Não havia segurança. Os invasores podiam entrar a qualquer hora. Irmãos, você que nos ouve, há de convir que um povo sem segurança se sente vulnerável e ameaçado. Trazendo para os nossos dias,
Nossas cidades estão se transformando num campo de sangue. Nossas cidades estão sem muros e entregues à sanha de hordas de criminosos. Os problemas não são os mesmos? Então, este é o primeiro problema, identificado ali em Jerusalém. Insegurança pública. Segundo, injustiça social. No mesmo capítulo e no versículo disse ainda Anani, e as suas portas queimadas, os muros derribados e as portas queimadas. Era uma cidade que não se tinha justiça, porque os juízes que julgavam as causas do povo ficavam junto às portas da cidade. Com as portas queimadas, Jerusalém estava desassistida do braço repressor da lei, desprovida da ação do Ministério Público e sem o ministério vital dos juízes. O judiciário também estava falido. Vivemos época em que os poderes estão abalados. O judiciário em crise, o executivo em crise, não se entendem. Você já orou pela sua nação hoje? Devemos tomar consciência do nosso papel de cidadão e clamar para que haja harmonia no executivo, no legislativo, no judiciário. Só assim teremos a paz que tanto almejamos. E o terceiro problema diagnosticado em Jerusalém era a pobreza. Anani conclui seu relato. Os restantes que não foram levados para o cativeiro e se achavam lá na província estão em grande miséria. O povo judeu tinha voltado para Jerusalém. 120 anos haviam se passado desde que foram levados para a Babilônia, mas a pobreza ainda assolava o povo, que vivia no meio de escombros. Qual é o cenário que vivemos hoje? Alguns especialistas dizem que por causa das consequências desse vírus, nesta pandemia, 100 milhões de pessoas entrarão na linha da pobreza. Não vemos isso atualmente? Os problemas não são os mesmos? Havia uma necessidade urgente de Neemias em reconstruir. E aí ele segue o seu caminho. E entrando agora especificamente no estudo das portas. Como eu disse, as portas, os muros traziam segurança. E aqui vale mencionar que eram 12 portas, como falei no início. A saber, 12 portas que tinham uma função histórica e passavam a lição espiritual. A saber, a porta do gado, ou das ovelhas, a porta do peixe, a porta velha, a porta do vale, a do monturo, que foi a quinta porta a ser edificada. As portas foram sendo restauradas no sentido anti-horário. E a porta do monturo, a quinta porta a ser edificada. A porta da fonte, a porta do cárcere, a porta das águas, a porta dos cavalos, a porta oriental, a de Mificade e a porta de Efraim. Então, falando da porta do monturo, qual era a importância desta porta na cidade? Primeiramente, tem algumas características aqui desta porta do monturo, que no hebraico quer dizer ruínas. Era conhecido também como o Vale dos Filhos de Inom, porque foi no passado também um vale da matança. Na ocasião dava
de frente. Ali um despenhadeiro ali, num vale. E ela dava ali para um grande aterro sanitário. Um grande vale, que no passado foi chamado Vale da Matança. Daí vem a palavra que Jesus vai usar no Novo Testamento, Geena. Na verdade, essa é uma palavra oriunda do hebraico, Ge-Inom, que fala que era conhecido como Vale dos Filhos de Inom. Então, a restauração tinha que começar pelas portas, pois pelas portas entraram a iniquidade e a abominação. Era um vale, essa porta dava para um vale que no passado Judá havia paganizado, oferecendo seus filhos em sacrifícios a Baal e a Moloque. A história nos diz que não só as crianças eram oferecidas, mas os adultos também eram oferecidos a deuses pagãos no vale de Inom. Então, quem era Moloque? Aqui, rapidamente fazendo menção. Esse personagem era um deus, cujo nome vem de um vocábulo fenício, que quer dizer sacrifício. Eram imagens ou estátuas de metal gigantes, de um homem com cabeça de touro. Cada imagem tinha um buraco no abdômen, e possivelmente os braços estendidos faziam com que a oferta descesse com uma rampa direto para o buraco. Então, terríveis atrocidades aconteceram ali. Vale ainda mencionar uma característica desta porta que dava de frente para o vale. E diga-se de passagem, na minha concepção, era talvez a porta mais importante, porque era necessário a restauração desta porta para que a cidade se mantivesse limpa, já que os lixos também eram jogados. A pessoa não passava pela porta, ela chegava até a porta e jogava os lixos. Os indigentes também eram ali jogados quando morriam, os tidos como sem dono. As crianças sacrificadas em rituais e os seus gestos mortais eram jogados também no vale do monturo. Quem cometia suicídio também era ali jogado, e ninguém poderia responder por ele, pois para Israel esse suicida era considerado amaldiçoado. Então, imagina o cheiro que subia, os condenados à morte de cruz, e depois de mortos eram ali jogados. Os animais mortos eram ali jogados. E subia o cheiro, por causa do cheiro que subia, de putrefação, tinha que se jogar constantemente enxofre, a fim de que, ao invés de subir o cheiro da podridão, aquela fedentina subisse o cheiro do enxofre. Ou seja, era uma espécie de fogo crematório, pois estava sempre queimando. E o enxofre era colocado dioturnamente para que as chamas não se apagassem. Ao que tudo indica, terá sido esse lugar onde o próprio Judas Iscariotes teria se enforcado, porque em Mateus capítulo 27, versículo 5, diz que ele vai se enforcar, mas em Atos capítulo 1, versículo 18, diz que, e precipitando-se, ele cai no desfiadeiro, o seu corpo fende-se ao meio e suas entranhas se esparramam. Então há um consenso de que Judas, ao se enforcar, possivelmente o galho da árvore em que ele foi fazer, arrebentou e ele se espatifou lá embaixo. Outro detalhe importante: a porta do monturo não era aberta para quem quisesse entrar, ou seja, somente o lixo
passava por ela. Pessoas não passavam por ela. Se tinha que jogar o lixo, a pessoa vinha até a porta e jogava e depois retornava. Ou seja, começando aqui a tirar as verdades espirituais que essa porta trata para nós. Já vimos aqui, de forma sucinta, a importância dessa porta para a manutenção da cidade. Não se podia guardar lixo. Uma cidade cheia de lixo era uma cidade com doença. Era uma cidade impura. Então, a primeira verdade espiritual que eu tiro aqui é que essa porta na nossa vida só deve ser aberta para o que se deve sair e jamais trazer de volta. O lixo tem que sair. Eu quero aqui para corroborar a nossa vida como uma casa. Eu sempre digo nas ministrações, quando tenho oportunidade, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E como sendo templo, nós quando aceitamos a Cristo, recebemos a Cristo, nós recebemos o Espírito Santo, que começa imediatamente um processo paulatino de santificação. E todos os dias devemos fazer a manutenção dos lixos amontoados na nossa vida, na nossa mente, nos nossos corações. Reparar a porta do monturo. A segunda verdade espiritual é olhar e analisar a sujeira que estamos empilhando em casa. Não acumula não, não guarda não. Sempre tem alguma coisa em casa que a gente precisa jogar fora. Sempre tem alguma coisa em casa que não serve mais. Mas às vezes ficamos tão apegados com essas coisas que ali acaba se tornando ali um impedimento, entulho. E devemos remover, até materialmente falando, remover impureza, logicamente, das nossas casas e também do nosso corpo. É analisar a sujeira e atentar para a santificação. Paulo vai dizer que não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação, para agiazo. Devemos ser santos. E o próprio Deus exigiu, lá em Levítico, no capítulo 11, no versículo 44 e 45, depois você leia, vemos a ordenança de Deus para que o povo se santificasse e tirasse do meio deles aquilo que era impuro. Precisamos analisar. E muitas vezes essa impureza, a impureza nas nossas vidas, nos impede de caminhar para o alvo. Nos impede de prosseguir para o alvo. Porque em determinado momento, Neemias precisou parar a sua inspeção, porque havia entulho no caminho. E quantos hoje parados, espiritualmente falando, com o ministério parado, com a vida parada, porque não remove os entulhos. Quantos reciclando lixo dentro de si? E aí, daqui a pouquinho mais à frente, nós vamos ver que lixos são esses que são acumulados no coração do homem. Mas Neemias, historicamente falando, em um determinado momento de sua inspeção, ele precisou parar, porque havia entulho e voltou. Quer ver? Neemias capítulo 2,
do versículo 13 ao versículo 15. E de noite saí pela porta do vale, para a banda da fonte do dragão, e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam fendidos, e as suas portas, que tinham sido consumidas pelo fogo. 14. E passei a porta da fonte, e ao viveiro do rei, e não havia lugar por onde pudesse passar a cavalgadura que estava debaixo de mim. Então de noite subi pelo ribeiro, e contemplei o muro e voltei, e entrei pela porta do vale, e assim voltei. Ou seja, num determinado momento, à esquerda estavam os escombros dos muros. À direita, o íngreme vale de Cedron, que, por sinal, o vale de Cedron era por onde saía o esgoto da cidade. O esgoto da cidade dava para o vale de Cedron. Enquanto o lixo saía, era jogado pela porta do monturo. O esgoto saía e era destinado ao vale de Cedron. E em certo momento de sua caminhada, tinha-se ali entulho e ele precisou voltar. Quantas vezes paramos a nossa caminhada? Faça uma reflexão, você que nos ouve, como cristão, como cidadão, e veja que precisa ser retirado de dentro a vaidade, a soberba, o individualismo, o olhar altivo. Isso não nos leva a nada. Nós vemos um agente invisível ceifando milhares de vidas e que ainda tem abalado as estruturas mais rígidas do mundo em que vivemos. Isso serve para mostrar que não somos nada. Eu sempre cito, menciono essa citação de Agostinho de Hipona, que diz: quando eu sei que Deus é Deus, eu sei que homem é homem. A vaidade, a jactância, estamos tão cheios de si, tantos lixos que reciclamos todos os dias, um coração sujo, um coração podre, uma mente maléfica, uma mente maquiavélica, tem nos afastado de um relacionamento verdadeiro com Deus. Por quê? Lá no capítulo 12 de Neemias, depois da obra construída, dos muros edificados, houve-se festa e celebração. E adivinha qual foi a primeira porta? O povo começa a caminhar por cima do muro. E imagina qual foi a primeira porta que o povo passou antes mesmo de começar a adoração. Foi a porta do monturo. Hernandes Dias Lopes, ainda falando no livro, fazendo um comentário do livro de Neemias, diz que esta porta fala da miséria do homem. Antes de adorarmos no templo, precisamos reconhecer que somos pó. Precisamos reconhecer que sem a multidão da misericórdia do Senhor, que é a causa de não sermos consumidos, porque tanto a graça quanto a misericórdia são lados de uma única moeda, disse Heber Campos, fruto da bondade de Deus, é a causa de estarmos de pé. E quantas vezes pegamos nos instrumentos, no microfone de qualquer maneira, entramos para adorar de qualquer maneira, cheio de lixo nas nossas vidas, com a mente, com o coração carregado. Mas o povo precisou. Primeiro você reconhece que não é nada. Primeiro se reconhece que sem Deus você não dá um passo. Sem Deus você não levanta da cama. Quantos infelizmente estão dormindo e não estão acordando? E Deus tem te preservado com vida, com saúde. Tem te colocado de pé.
Se você ainda está vivo, se eu ainda estou vivo, é porque tem um propósito para isso. Aleluia. E aí, vamos ver algumas coisas que contaminam, alguns lixos que precisam ser removidos da nossa vida, da mente, do coração. Eu vou dizer aqui, vou mencionar aqui duas passagens. A primeira delas está no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista Marcos. No capítulo 7. Marcos, capítulo 7. E aí eu vou comentar somente alguns. Marcos, capítulo 7. A partir do versículo 21. Do 21 ao 23. Esses são os lixos que precisam ser removidos. Esses são os lixos que contaminam a nossa vida. Olha o que diz. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Então aqui, Marcos cita 12 pecados que brotam do coração. Os 6 primeiros estão no plural e os outros no singular. Os 6 primeiros indicam mais ações, enquanto os últimos 6 falam do estado do coração. Vejamos primeiro aqui as 6 ações pecaminosas. 6 ações pecaminosas: prostituição, furtos, homicídios, adultério, avareza e as malícias. E em seguida os pecados que retratam o estado do coração: o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. O próprio apóstolo Paulo, ele vai listar uma série de obras da carne, uma série de pecados que ele denomina obras da carne. Eu gostaria ainda que você lesse Gálatas 5, a partir do versículo Gálatas 5, Gálatas 5, a partir do versículo 19, diz o seguinte: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, novamente, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então nós vemos aqui, não falarei de todos, mas apenas de uns. Aqui em Marcos capítulo 7, a partir do versículo 21, e aqui nós vemos a prostituição, que é uma palavra oriunda do grego, quer dizer porneia, está relacionada a todo tipo de pecado sexual.
E aí, pecados sexuais ilícitos, seja dentro ou fora do casamento. E aí, a prostituição ainda inclui a pornografia, a fornicação, o adultério, bem como toda a impureza moral. Quantos aí agarrados no vício da pornografia? E aí, quando se fala de adultério, é a violação dos laços do matrimônio, envolvendo um ato sexual voluntário entre um homem e uma mulher que não seja o seu cônjuge. Jesus ampliou a transgressão deste pecado para o olhar cobiçoso. Está lá em Mateus capítulo 5, versículo 28. Então temos que pedir a Deus todos os dias, porque a nossa carne é caída. A nossa carne inclina para as coisas desse mundo. O próprio Paulo, no capítulo 5 de Gálatas, vai falar dessa militância diária. Então nós temos que pedir a Deus para que tire essas coisas, esses pensamentos, muitas vezes que invadem os portais da mente do homem. Inimizades. Quantos vivendo uma vida de inimizade, de rixa? E aí da inimizade vem as facções, grupos formados, os chamados movimentos informais, as panelinhas. E aí nós, na igreja, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. O livro de Neemias fala de unidade, porque se não houvesse ali unidade, apesar de toda a oposição, o projeto não teria saído do papel, da mente de Neemias. A obra não teria sido concretizada. E aí, pecados relacionados ao ego. Eu achei aqui importante falar da inveja. Um escritor, certa feita, ele disse que a inveja não é querer ter o que a outra pessoa tem. É justamente não querer que a pessoa tenha. Meu Deus. Falando da inveja, Salomão, lá em Provérbios,
Diz que, Provérbios capítulo 14, versículo 30, diz que a inveja é a podridão dos ossos. E o William Hendrickson, fazendo comentário, exegeticamente falando, neste trecho, ele vai dizer que a inveja é o pecado que mais corrói a alma do homem. As pessoas sentem inveja do perfume que se usa, da forma como você se porta, fala, dos seus relacionamentos. E aí vem a inveja, o ciúme, coisas fúteis. Até a questão dos sites de relacionamento. Pessoas sentem inveja porque ela menciona uma coisa, tem 3 curtidas. Aí fulano, porque o que o fulano mencionou teve 100 curtidas, ele já começa a invejar. Então tudo é motivo para isso. Mas precisamos pedir a Deus que nós atentemos para essa tão importante porta. É trazer para a porta e jogar fora todo o lixo. Não trazendo de volta, não reciclando. Quanto ressentimento! O lixo do ressentimento, que às vezes impede uma comunhão perfeita, a falta de perdão, a mágoa, a ira. Removamos isso, não é tempo disso. E eu quero ir finalizando, dizendo, você que nos ouve, a viver uma vida acima da média. Não só Neemias, mas abrindo parênteses aqui, eu falo de Daniel, o homem que viveu acima da média, foi levado muito cedo, adolescente ainda, para a Babilônia. Mas os valores daquele império não impregnaram na mente de Daniel. E Daniel foi um homem que atingiu 3 coisas, pelo menos, como fruto de sua integridade e sua identidade: relacionamentos edificáveis, posições desejadas e orações respondidas. Eu termino dizendo que você está no mundo, mas os valores desse mundo não podem estar na sua vida, na minha vida. O apóstolo João, na sua primeira epístola, lá no capítulo 2, ele vai dizer: não ameis o mundo, nem o que o mundo há, pois se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida procede do mundo e não de Deus. E ele vai dizer: o mundo e a sua concupiscência e a sua corrupção passa, mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre. Eu termino dizendo que esta porta foi restaurada. Às vezes tem aquele, presbítero Evandro, mas tem aquele pecado, aquela sujeira que eu não consigo, aquele pecadinho de estimação, aquela sujeira que eu não consigo, é igual aquela sujeira ali, no azulejo do banheiro ali, que fica, é igual a sujeira às vezes que fica em cima da boca do fogão, que tem que só com bombril, muito esforço para poder tirar. E o que fazer? Mas esse eu não consigo tirar. O Espírito Santo está aí. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com o teu Deus que te vê no oculto, que te vê no secreto. Devemos estar desejosos para uma reforma, para uma revolução nesta nação. Eu termino dizendo que no ano de 444 a.C., Neemias construiu um muro. No ano de 1989, o muro de Berlim caiu.
O muro de Berlim representava separação e morte. O muro levantado por Neemias representava união, estabilidade e segurança. Que você, como igreja, faça a diferença, a fim de que os muros desta nação sejam levantados para a honra e para a glória do Senhor. E eu termino dizendo que a bênção do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa. Eu quero aqui fazer uma oração e encerrar com a bênção apostólica. Que você seja abençoado, que esta palavra atinja o solo do seu coração e possa gerar frutos para a glória de Deus. Soberano Deus, eterno Pai, Criador dos céus e da terra, eu te agradeço, Senhor, por esta oportunidade, por esse estudo, Senhor. Te agradeço com tudo que foi falado aqui e que esta palavra possa gerar fruto na vida daqueles que ouvirão, que estão ouvindo esse estudo, e que tu venha nos dar, Senhor, um resto de semana abençoado, e que tu nos venha livrar apressadamente desta pandemia, deste vírus mortal, porque eu sei que a nossa confiança está em ti. Então mal nenhum vai nos suceder, nem praga alguma vai chegar à sua tenda. E ainda que porventura venha chegar, ainda que porventura venhamos passar pelo vale da sombra da morte, tu passarás conosco, porque a tua vara e teu cajado vai nos consolar. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces, infindas, indeléveis consolações do Espírito Santo sejam com todos aqueles que amam e anelam pelo iminente retorno do Senhor nos ares. Em voz uníssona digamos amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus.